Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Hoje é dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Vamos ficar aí por dentro de tudo o que aconteceu na nossa região. E o veículo que se envolveu em um grave acidente nesta manhã na rodovia Fernão Dias, em Lavras, saiu de Ubatuba, em São Paulo, e iria para Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 4 pessoas morreram. Entre as vítimas, uma criança. A pista no sentido São Paulo ficou fechada durante a manhã. O congestionamento passou dos 20 quilômetros no trecho. Acompanhe. O acidente foi registrado no KM 693 da rodovia Fernão Dias, na pista sentido a São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete que seguia sentido Belo Horizonte perdeu o controle, atravessou a pista e atingiu a lateral de uma carreta que vinha no sentido contrário. Na sequência, o veículo foi arremessado contra outra carreta que realizava uma ultrapassagem e, ainda em movimento, bateu no guarda-reio que fica às margens da rodovia, onde parou e pegou fogo. Dentro da caminhonete estavam 5 pessoas. 4 morreram na hora, carbonizadas, sendo 3 adultos e uma criança. Uma mulher de 31 anos conseguiu sair do veículo em chamas e foi socorrida em estado grave para o Hospital São Sebastião, na cidade de Três Corações. Ela estava com 45% do corpo queimado e aguarda uma transferência de urgência para um hospital referência em tratamento de queimados. Os motoristas das 2 carretas não se feriram. Uma delas transportava cerca de 12 toneladas de chapas de aço. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e a rodovia ficou totalmente interditada por cerca de 5 horas. O congestionamento ultrapassou os 20 quilômetros. Após o trabalho da perícia, a remoção dos veículos foi realizada. A pista logo foi liberada e as causas do acidente serão investigadas. Infelizmente, né, esse feriadão prolongado termina dessa forma trágica aí nas nossas estradas, aqui nas rodovias no sul de Minas. Essa família saiu de Ubatuba, seguiria para Contagem. 4 pessoas morreram na hora. Pensa a força da batida aí dessa Paraty com essas carretas ali pelo trecho da rodovia Fernão Dias. Infelizmente, ainda tem mais uma pessoa em estado grave, aí luta pela vida. Nossos sentimentos a todos os familiares, mas pelas imagens dá para ver a tristeza ali no local, a força do impacto, a força desse acidente que aconteceu na rodovia Fernão Dias. É um trecho muito importante aqui na nossa região, liga São Paulo à capital mineira, então muita gente vai e volta pela estrada, por isso é muito importante a atenção também. É uma estrada de fácil acesso, né? É uma estrada que liga tantas cidades, também tem uma velocidade acima aí de outras pistas que não tem essa pista dupla, mas é importante ter muita atenção aonde vai ultrapassar, como ultrapassar, alguns trechos que são proibidos, né, que são mais perigosos fazer essa ultrapassagem. Então é preciso de muita atenção ainda, porque muita gente ainda vai esticar esse feriado até o final de semana, e aí o fim de semana vem aí também com muitos acidentes que podem ser registrados. Então, muita atenção para quem ainda vai voltar ao seu destino. E uma câmera de segurança registrou uma batida em Passos. O acidente foi no bairro Coab 4. Veja só. Nas imagens é possível ver o momento em que um dos carros atinge a lateral de uma Fiorino no cruzamento. Com a força do impacto, o motorista do veículo atingido perde o controle da direção e sobe no passeio. O acidente foi registrado no cruzamento da rua Vereador Domingos Antônio Ribeiro com a rua Vereadora Nadra Esper Calas, no bairro Coab 4. De acordo com informações apuradas, ninguém ficou ferido. É quase que a van ali chegou a capotar, né? Ela chegou a levantar a traseira ali pela força do impacto. Olha só essas imagens, poeira levantou, tudo saiu fumaça do carro também que foi atingido, que atingiu a Fiorino ali, né? Naquele trecho, mas mostramos outras batidas em cruzamentos aqui na nossa região também. Muita atenção, gente. Tem placa de pare ali no local, então é preciso ficar atento à sinalização ali do trecho, né? Porque acidentes graves podem acontecer. Graças a Deus não houve feridos graves, mas olha o susto e o perigo dessa batida.
E os corpos de pai e filho que morreram após batida de frente com um caminhão em Pouso Alegre foram enterrados na cidade. As vítimas estavam em uma Paraty e ficaram presas às ferragens. Veja só. Juliano Prudente Nunes, de 27 anos, e o filho dele, Vinícius, de apenas 5 anos, foram enterrados em Pouso Alegre. As vítimas estavam em uma Paraty e ficaram presas às ferragens. A batida de frente envolveu a Paraty e um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte de pai e filho foi confirmada pelo médico do SAMU ainda no local. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a concessionária da rodovia deram apoio à ocorrência e atuaram no controle do trânsito. As causas da batida são investigadas. Mais uma tragédia na nossa região, mais uma família aí que acabou aí por conta das nossas estradas, dos acidentes registrados nas nossas estradas aí do sul de Minas. Olha como é que ficou a situação da Paraty, praticamente partiu ao meio. Pai e filho estavam no carro, né? Essa criança de apenas 5 anos e esse jovem de 27 anos que perdeu a vida junto com o filho. Então, uma família aí enterrando pai e filho. Meus sentimentos aí a todos os familiares aí da região de Pouso Alegre. O carro tinha placas de São Gonçalo do Sapucaí. E o motorista bateu o carro na traseira de outro veículo estacionado e fugiu do local. O acidente foi registrado em Carmo do Rio Claro. Veja só. O motorista segue pela rua Casimiro Sena Madureira, no bairro Bela Vista, quando bateu na traseira de uma caminhonete que estava estacionada. Repare que o alarme do veículo é acionado e mesmo após o impacto, o condutor foge do local do acidente. O dono da caminhonete, que é um comerciante conhecido em Carmo do Rio Claro, divulgou o vídeo nas redes sociais e pede informações sobre o motorista do carro que ainda não foi identificado. Gente, acidentes acontecem, mas causar o acidente e fugir do local, isso não é legal, né? Mesmo após o impacto ali, porque o motorista pode falar que não viu, mas o impacto ali, sentiu ainda o pisca-alerta ali, da caminhonete ligou ali, acionou, e mesmo assim o motorista que causou esse acidente seguiu normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas graças a Deus tem câmeras por todo lado hoje, pode ajudar na identificação desse motorista que agora vai ter que arcar com esse prejuízo, né? Porque as imagens foram compartilhadas justamente por esse empresário ali da cidade que estava estacionado ali no local, deve estar em casa ou na casa de alguém, estacionou a caminhonete ali, não esperava sair e veio a caminhonete com danos ali de alguém que teve uma falta de atenção, passou pelo trecho e causou o acidente e ainda fugiu sem que nada tivesse acontecido. Realmente precisa olhar e ver quem é realmente esse motorista. E o motorista perdeu o controle de um carro e bateu na traseira de outro veículo, só que em Machado. Por pouco, um pedestre que estava no local também não foi atingido. O carro seguia pela Avenida Santa Cruz, sentido a Praça de São Benedito, quando o motorista perdeu o controle e bateu em um outro veículo que estava estacionado. Repare que por pouco um homem não é atingido pelo carro desgovernado. A batida foi tão forte que uma moto também foi atingida. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro. Se ele tivesse um pouquinho mais veloz, ele tinha atingido a moto e o outro veículo que estava à frente. Mas que sorte desse homem que estava olhando para o outro lado, de repente esse carro veio, ele conseguiu arredar um pouquinho para trás para poder sair ali, mas por pouco ali, por segundos ali, ele não é atingido. Assustado quando depois do impacto de uma faixa de pedestre. Então poderia ter alguém atravessando, esse homem estava esperando para atravessar quando houve a colisão. Muita atenção. E um homem foi preso após ser flagrado com placas adulteradas da MGC 268, lá em Poços de Caldas. Acompanhe. Durante a operação de carnaval, a Polícia Militar Rodoviária abordou uma caminhonete com placas de Santana de Parnaíba, no interior do estado de São Paulo, na altura do KM 536 da MGC 268, em Poços de Caldas.
Segundo a polícia, o motorista não obedeceu a ordem de parada e foi acompanhado até a rodovia SP-342, no município de Águas da Prata, interior de São Paulo. Durante a fiscalização, os militares constataram que o veículo circulava com placas adulteradas, de fabricação artesanal, com a inscrição 001, Poder Legislativo, residente, fora do padrão oficial exigido por lei. O motorista de 48 anos, que se identificou como assessor do prefeito de Taboão da Serra, foi preso pelo crime de adulteração e encaminhado para a delegacia de Águas da Prata. A caminhonete foi apreendida. Se fugiu, alguma coisa certa não tem no carro, né? Alguma coisa errada, com certeza, esse motorista estava. E com essa placa aí, gente, de longe dá pra ver, né? Imagina quem é policial, conhecedor das leis de trânsito, conhecedor do que pode e do que não pode e que mexe com isso todos os dias. De longe já dá pra ver que tem algo errado. E o condutor ainda tenta enganar, os policiais tentam fugir, mas ainda bem que foi perseguido aí e acabou aí sendo, a placa foi apreendida e ele foi preso. E 2 homens foram presos após tentarem furtar uma motocicleta e fugirem da polícia no centro também de Poços de Caldas. A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que 2 homens estariam tentando furtar uma moto perto ali da Associação Atlética Caldense, um clube que fica na região central de Poços de Caldas. Os militares foram ao local e perceberam a atitude suspeita desses 2 indivíduos que fugiram uma motocicleta em alta velocidade. De acordo com a PM, eles ultrapassaram ali cruzamentos de alto fluxo de veículos na região central de Poços de Caldas, furaram o sinal, colocando em risco a vida não só deles, mas de pedestres e outros motoristas. Por volta ali, perto da Praça dos Macacos, os militares tiveram que fazer o uso da bala de borracha que atingiu esse rapaz, o condutor, que perdeu o controle da direção e acabou caindo ali perto dessa praça. Ainda de acordo com os militares, esses 2 jovens de 21 anos, eles foram encaminhados para o pronto atendimento e depois conduzidos à delegacia de Poços de Caldas. Mais 2 aí que acabam mal, tentando enganar a polícia, né? Poços de Caldas é um dos principais destinos aqui do sul de Minas, estava bem movimentada aí durante essa folia de carnaval, os foliões ali se divertindo, mas a polícia estava atenta, conseguiu chegar até esses 2 suspeitos que tentaram furtar essa moto. 6 homens foram flagrados por câmeras de segurança agora tentando furtar um carro no bairro Belo Horizonte, lá em Pouso Alegre. Acompanhe as imagens. As imagens mostram o grupo empurrando o Fiat Uno pela rua no bairro Belo Horizonte, em Pouso Alegre. O caso aconteceu durante a madrugada. Mesmo agindo em conjunto, repare que eles não conseguiram ligar o veículo. Após a tentativa frustrada, os suspeitos desistiram e fugiram do local. Até o momento, ninguém foi preso. Gente, não dá para acreditar, né? Ainda bem que tem essas imagens aí que mostram esse grupo unido para o crime. E bom de serviço eles já não são, né? Pelas imagens dá para ver. 6 aí tentando furtar esse veículo. Eles empurram esse carro, quase que bate nessa caminhonete estacionada aí pela rua. Os 6 tentam, mas nenhum consegue chegar num acordo, não consegue nem ligar o veículo. Olha a audácia dessas imagens. E eles agem tranquilo, com certeza da impunidade, empurram esse carro. Se bater em outro também não tem problema, olha só. Quase que bateu nessa caminhonete, mas os 6, por um motivo só, e não conseguiram nem chegar ao fim. Então, bom de serviço, eles já não são, viu? E agora a gente vai para um rápido intervalo. Uma mulher foi vítima de importunação sexual em Campanha. Imagens flagraram o crime e a vítima falou sobre o caso. Já já eu volto com todos os detalhes. Gente, feriadão aí na nossa região, né? Registros de acidentes, tragédias, né? Famílias que acabaram aí na volta para casa, outros curtindo o carnaval, no meio do carnaval. Pai e filho foram enterrados em Pouso Alegre. Já essa tragédia em Lavras, esse pessoal vinha de Ubatuba, no litoral paulista, seguia para Contagem.
quase chegando ao destino ali em Lavras, já estava perto, né, praticamente, comparando aí do trajeto de São Paulo para Belo Horizonte, já estava quase chegando ali. Infelizmente aconteceu essa batida envolvendo a Paraty e as carretas ali no trecho da rodovia Fernão Dias. Um dos veículos chegou a pegar fogo e aí essas vítimas morreram, muitas carbonizadas, né? Além do impacto da batida. Então, nossos sentimentos a todos os familiares. Realmente essas notícias mexem com a gente aqui, que a gente precisa noticiar esses acidentes que acontecem na nossa região. Vão interagindo aí com a gente, já avisaram, vamos ter que voltar na nossa programação normal, mas podem comentar aqui no Instagram e também no WhatsApp. E o Jornal da Alterosa, a edição regional, já está aqui de volta desta quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro. E uma mulher foi vítima de importunação sexual em Campanha. Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que um homem age ali na cidade. A vítima pede que casos assim sejam denunciados. Acompanhe. A vítima, de 29 anos, voltava a pé de uma festa de carnaval quando foi abordada por um homem na rua Serafim Vilhena, no bairro Santo Antônio, em Campanha. Nas imagens, o suspeito se aproxima e toca nas partes íntimas da mulher. Por volta de 11 da noite, eu estava voltando embora do carnaval e eu estava acompanhada de uma amiga que estava um pouco mais à frente de mim e percebi que tinha uma pessoa atrás de mim que eu até então achei que estava indo embora também. Assustada, ela grita por socorro. Uma amiga que estava à frente tenta alcançar o suspeito, mas ele consegue fugir. Ele estava se aproximando muito, eu olhei para o lado e eu percebi que ele estava se masturbando, olhando para mim e sorrindo. Ele não falou nada, mas ele sorria a todo momento. E na hora que eu vi o que ele estava fazendo, eu fiquei sem reação nenhuma, gritei para minha amiga, ela imediatamente veio correndo atrás dele. E eu até tentei correr também, mas alguma coisa me paralisou, porque a gente fica tão em choque com a situação que não tive reação nenhuma, eu só consegui sentar no chão e chorar. Outro homem aparece na cena para ajudar as amigas. A vítima, uma educadora física, registrou a denúncia e vai prestar depoimento à polícia. E após todo o meu relato nas redes sociais, muitas meninas vieram relatar também que sofreram esse tipo de assédio com esse mesmo cara aqui na cidade de Campanha, no carnaval. Outras relataram situações com esse cara na cidade de São Gonçalo, Sapucaí. E agora está nas mãos da polícia, todas as provas estão sendo encaminhadas para a polícia, o boletim de ocorrência já foi feito, já fiz a denúncia no 180 e eu acredito que levantar essa pauta, que eu achei que eu nunca fosse precisar levantar, vai fazer com que outras mulheres sintam coragem de denunciar também. O caso é investigado. Até o momento, o suspeito ainda não foi preso. Tem passado dias turbulentos, emocionalmente desgastada, com pessoas ainda assim duvidando do que aconteceu, mesmo com provas, mesmo com vídeos. Eu tendo que me justificar, eu como vítima tendo que me justificar, sendo que o abusador que é o criminoso. Então, fica de alerta para que todas as mulheres tenham coragem e sigam firmes na luta. É inacreditável, né, gente? E ela fala que muitas pessoas não chegaram a acreditar na fala dela. Graças a Deus tem as imagens aí comprovando o crime. Mas eu fico me perguntando onde que a sociedade se perdeu, porque será que sempre existiu isso, gente? Ano acaba, ano começa e casos assim nunca tem um fim. E olha só essas imagens, essa vítima aí teve coragem de expor o caso, mesmo antes das imagens, ela conseguiu expor o caso. Teve um outro homem que chegou perto para tentar ajudar essas mulheres, acionar o socorro, acionar a polícia para noticiar esse caso, para que realmente a ação desse homem não fique impune. Mas o homem conseguiu fugir, mesmo ela falando, muita gente não acreditou. Mas as imagens estão aí, são claras, mostram de fato o crime, vão ser investigadas, mas graças a Deus que teve a denúncia dessa mulher para que outras pessoas também se encorajam, porque muita gente é vítima e não tem coragem de denunciar, de apontar e de falar quem é, até porque tem medo do suspeito e não só
do suspeito, mas como de ser julgada por uma sociedade que ainda aceita uma situação como essa. Então eu queria saber onde é que a gente se perdeu, onde que a sociedade se perdeu, porque eu preciso procurar para poder achar, porque casos assim realmente é de dar vergonha. E uma cadela foi resgatada durante um incêndio de grandes proporções em um depósito de materiais automotivos às margens da BR-459, em Pouso Alegre. O fogo atingiu uma oficina que funciona como depósito de peças de materiais automotivos e se espalhou rapidamente pelo imóvel. As chamas eram altas e a fumaça podia ser vista de longe. Enquanto os bombeiros trabalhavam para controlar o incêndio, o proprietário informou que havia uma cadela presa dentro do prédio. Diante das informações, os militares passaram a concentrar os esforços para diminuir a intensidade do fogo em uma parte do imóvel e reduzir a fumaça, abrindo pontos no telhado para liberar o calor. Após conseguir um acesso mais seguro, um dos militares entrou no depósito e localizou a cadela em um banheiro. O animal foi retirado sem ferimentos e entregue ao dono. Com o apoio do caminhão-pipa, o incêndio foi totalmente controlado e em seguida foi feito o trabalho para evitar que as chamas recomeçassem. Não houve vítimas. Essas sim, né, são imagens da semana, né, que mostram coragem, mostram trabalho, mostram resgate realmente. Os militares estavam ali para poder apenas controlar o incêndio e evitar que essas chamas se espalhassem para outras casas, fizessem outras vítimas. Mas o militar ali se sensibilizou, viu esse cachorro em meio às chamas, ele já estava ali praticamente pela cara que ele foi resgatado ali, ele praticamente já estava entregue à morte, olha só, gente. E aí esse militar viu a cena e falou, não, peraí, vamos lá. Conseguiu com toda a coragem, com todo amor aí pelo próximo e também pelos animais, conseguiu resgatar esse cãozinho aí que agora vai receber os cuidados veterinários, né? Até porque inalou muita fumaça. O militar estava todo protegido ali para poder entrar nessas chamas aí com segurança, estava com equipamento aí no rosto, no corpo, mas conseguiu resgatar esse animal que já estava ali entregue, praticamente entregue, já não acreditava nem mais no amanhã, né? Ele conseguiu ir até o local, conseguiu resgatar esse cachorrinho e assim, atitudes assim que devem ser compartilhadas, que devem ser seguidas, né, gente? Para que a gente possa realmente mudar essa sociedade que se perdeu ao meio do caminho com tanta tragédia que a gente mostra e tanto crime que a gente vem mostrando aí a cada dia aqui no jornalismo da TV Alterosa, de manhã à noite, infelizmente os crimes não param. Então imagens como essa, sim, devem ser compartilhadas, devem ser comentadas e devem ser seguidas, né? Isso sim é um exemplo a ser seguido. Não estava só trabalhando, ele sim estava servindo a população. Então, meu grande abraço também a todos os militares. E assim eu encerro o jornal de hoje, dessa quarta-feira de cinzas aí, abençoada para todos, um bom restinho de noite e amanhã eu volto com todos vocês.